Leitura sobre geografia bíblica a partir da onde eu parei ontem, no capítulo 14. Tinha parado na página 226. Estava falando que o sacerdote não podia se casar com mulher repudiada, prostituta ou viúva, a não ser que esta fosse viúva de sacerdote. Levítico 21:14. Os pais do rapaz arranjavam-lhe a moça para casar, como foi o caso de Isaque. Gênesis 24. Com Jacó deu-se o contrário. Apaixonou-se por Raquel à primeira vista. Gênesis 29:20. Com Moisés e Zípora foi a mesma coisa. Êxodo 2. Davi recebeu Mical por seu heroísmo na guerra. 1 Samuel 18:20-30. O professor Kohler calculou que, em média, um homem hebreu era pai aos 19 anos, avô aos 38 e bisavô aos 57 anos. No momento em que o homem colocava o véu sobre a amada, ou declarava diante das testemunhas que ia desposá-la, já se consideravam casados, embora não vivessem juntos. Ruth 4 e Mateus 1:18. O noivado era coisa muito séria nos dias do Antigo Testamento. Jacó pagou dote para desposar Raquel e precisou pagar também por Lia. Gênesis 29, do 20 ao 27. Essa prática passou a fazer parte da lei. Êxodos 22:17, Deuteronômio 22, do 28 ao 29, 1 Samuel 18:25. Mateus 25, do 1 ao 13, mostra muito bem como era um casamento em Israel. A noiva, no dia das núpcias, permanecia na casa dos pais. O noivo ficava em lugar ignorado, na companhia de amigos íntimos. Era aguardado com ansiedade pelos que estavam na casa da noiva. Nas imediações dessa casa ficavam pessoas que esperavam o noivo, como na parábola das 10 virgens. Cada pessoa que esperava o noivo precisava ter uma lâmpada. Havia um grito forte de alegria ao aparecer o noivo. Vem o noivo. Ele vinha com um séquito e todos com lâmpadas. 5 virgens entraram no séquito e na casa do noivo porque tinham lâmpadas e azeite. As outras 5 não tinham azeite, por isso não entraram. A seguir, o noivo entrava na casa da noiva e a levava à sua casa, onde havia festa com porta fechada. As 5 virgens insensatas encontraram a porta fechada. Uma festa de casamento podia durar até uma semana. Juízes 14:12 e João 2. As palavras hebraicas ish e isha, Ish e Ishá. Ish é homem, Ishá é mulher. Designavam também marido e mulher. Não existe no hebraico bíblico a palavra solteiro. A mulher estava sujeita ao pai enquanto não casasse, depois de casada ao marido. O marido era o Baal, senhor da mulher, e o Adon é o mestre, da esposa. Há 4 termos hebraicos que expressam bem a constelação familiar e os laços de amizade de uma Bet, família, Ab, pai, En, mãe, Ben, filho e Bat, filha. O filho primogênito tinha porção maior na herança do pai. A família podiam ser acrescentados Ad, irmão, e Aot, irmã, que em alguns casos eram parentes consanguíneos. A instrução dos filhos era ministrada no lar e mais tarde na sinagoga.
A mulher hebraica desfrutava de muitas regalias na vida social, não encontradas em outros povos da antiguidade. Provérbios 31 apresenta um quadro vivo do alto valor da mulher como esposa, mãe e dona de casa. Em certos casos, a mulher tinha alguns direitos em pé de igualdade com o homem. Provérbios 1:8. Trabalhava na lavoura. Ruth 2:3. Pastoreava rebanhos. Gênesis 29:9. Carregava água, colhia e moía o trigo, preparava refeições, tecia, costurava. Houve mulheres hebraicas proeminentes como Débora, Hulda e outras. Saudações. No hebraico não existe o termo específico de saudação. Abençoar às vezes tem o sentido de saudar, como em Gênesis 47, do 7 ao 10. A frase indagando pelo bem-estar um do outro em Êxodo 18:7 é equivalente ao nosso saudaram-se. A outra forma de saudação, Shalom Leha, isto é, paz seja contigo, ou o Senhor te abençoe, Ruth 2:4. As saudações eram acompanhadas de um movimento de corpo. Levantar-se diante de um ancião, Jó 29:8. 2. Apear do cavalo, 1 Samuel 25:23. 3. Correr ao encontro de alguém que chegava, Lucas 15:20. 4. Pegar da barba e beijar, 2 Samuel 20:9. 5. Prostrar-se com o rosto em terra, Gênesis 33:3. 6. Abraçar os pés, 2 Reis 4:27, Mateus 28:9. Para qualquer uma dessas saudações, gastava-se muito tempo, por isso o Senhor Jesus, ao enviar os 12 e posteriormente os 70, impediu-lhes saudar alguém pelo caminho. Lucas 10:4. Pois iam anunciar a urgente mensagem das boas novas. Em João 20:21, Jesus saudou os apóstolos com Pai seja convosco. Em Atos 15:23, a carta que a igreja de Jerusalém escreveu, a de Antioquia começou com saudações e terminou com saúde. Versículo 29. Em cada epístola do Novo Testamento há saudações. IEAB 7566 e Apocalipse termina com expressivas saudações. Em 22:21. Luto. Os povos orientais, principalmente os de origem semita, são muito sentimentais, fazem profundas lamentações quando lhes morre um parente. Por exemplo, Jacó chorou pela morte de José, Gênesis 37, 34 e 35. José chorou pela morte de Jacó, Gênesis 50.1. E com seus irmãos e um grupo de egípcios chorou a morte de Jacó com grande pranto, na era de Atade, a ponto de causar admiração dos moradores daquela terra. Entretanto, há exceções. Abraão não pranteou em voz alta a morte de Sara, Gênesis 23. Isaac não fez lamentação pela morte de Abraão, Gênesis 35, 27 ao 29. Jacó e Esaú também não prantearam a morte de Isaac, Gênesis 35, 27 ao 27. Não, 35, 27, 27. Sabe-se que os israelitas enterravam seus mortos, prática herdada dos sumerianos, Gênesis 47, 29, Josué 24, 32 e 1 Reis 3:29. Antes do sepultamento preparavam o cadáver, como lemos em João 19, 38 a 42. Não usavam caixão para o morto, via de regra. O cadáver era sepultado enrolado em lençol. Pranteavam pelo morto, Marcos 5:38, e contratavam carpidores profissionais
que com flautas choravam, gritavam e lamentavam profundamente. E com isso contagiavam o ambiente. Mateus 9:23. O filho da viúva de Naim, Lucas 7:12, teve uma multidão que o acompanhou ao sepulcro. Os judeus sepultavam seus mortos em cavernas naturais, como as que existem no Monte Carmelo, em grande número. Comumente na terra, como se faz hoje, daí o emprego no Antigo Testamento de verbos como enterrar e sepultar, ou de palavras como sepulcro e túmulo. Podia ser um sepulcro cavado na rocha, como foi o de Lázaro, João 11, uma caverna cavada na pedra da superfície para a profundidade, cujo acesso é mediante degraus feitos na pedra. Embaixo é uma espécie de salão amplo com 2 compartimentos. No mais interior depositaram Lázaro. Para fechar, colocavam uma grande pedra na boca do sepulcro. O de José de Arimateia foi cavado na encosta do Monte Calvário. Abriram uma grande cavidade, levantaram depois uma parede de tijolos, deixando uma porta de entrada. Dentro dividiram-no em 2 compartimentos. No da frente colocavam o corpo de Jesus. Como porta, arrastaram uma grande pedra. Festas de Israel. No passado, como no presente, os filhos de Israel comemoravam suas festas. Eram prescritas pela lei de Moisés, algumas mais importantes, outras mais simples, mas todas com um objetivo, o de glorificar a Deus. Levítico, o 3º livro de Moisés, guarda o registro de todas elas. O comentário do Dr. Antônio Mesquita a Levítico descreve as festas de Israel de modo interessante. O Israel de hoje comemora suas festas com este calendário. Número 1, Rosh Hashanah, Ano Novo ou Lua Nova, de 1 a 3 de Tisri, outubro. Número 2, Yom Kippur, Dia do Perdão, 10 de Tisri, outubro. 3, Sukkot, Festa dos Tabernáculos, 15 a 21 de Tisri, outubro. O último dia dessa festa é chamado Simchat Torah, alegria pela existência da lei. Número 4, Hanukkah ou Chanukah, das Candeias, 25 de Kislev, dezembro, e 2 de Teubet, janeiro. 5, Tu Beshvat, também chamada de Rosh Hashanah, Leilanot, dia da árvore, 15 de Shebat, fevereiro. 6, Purim, da sorte, comemorava a libertação dos judeus do poder de Ramã ao tempo da rainha Esther, 15 de Adar, março. 7, Peshach, Páscoa, 15 a 21 de Nissan, abril. A Páscoa era de um dos dias apenas associada, porém a festa dos pães asmos de duração de uma semana. Lag Baomer, o 33º dia de Homer, isso é, as primeiras espigas oferecidas no templo, 18 de Ivar, maio. 9, Shavuot, ou Shavuot, de Pentecostes, também chamada Hag Habikurim, primícias. 6 de Sivan, junho. Número 10, Kaf Tammuz, aniversário da morte de Teodoro Teodoro Herzl, acho que Herzl. É porque é um H-E-R, né? E-Z-L, tipo Herzl. Difícil nome, né? Só que o pessoal fala Teodoro Herzl, né? Teodoro Herzl. Fundador do sionismo e profeta do novo Estado de Israel. 20 de Tammuz, julho. 11, Tisha B'Av, aniversário da destruição do Templo de Israel pelos romanos em 70 d.C. 9 de abril a agosto.
12. Yom Ha'atzmaut, dia da independência e proclamação do novo Estado de Israel. 5 de Ivar, 14 de maio de 1948. Formas de colonização de Israel, do Israel de hoje. Nos tempos bíblicos, Israel foi um povo essencialmente agrícola. Mesmo nos dias de hoje, isso não mudou. Cidades em hebraico Ir e plural Arim, como Jerusalém, Tel Avia, Hebrom, Belém, Nazaré, Tiberíades, Berseba e outras concentram o comércio, os grandes hotéis e os centros de diversão, como cinema, teatro, etc. Mas o forte da vida comunitária de Israel de hoje está no campo, na zona rural. A partir do século XIX, os judeus começaram a cultivar a terra em Israel e apareceram suas primeiras colônias comunitárias. Número 1. Moshava, plural Moshavot, designa uma aldeia. Foi a primeira forma de colonização rural no Israel odierno. As granjas são propriedades privadas dos colonos. Entre as primeiras Moshavot estão Petah Tikvah, 1875, Kishon Lezion, Rosh Pina, Zikron, Lakov, Ederá e Rejovot. Todas as aldeias fundadas pelo barão de Rothschild eram Moshavot. Muitos dos habitantes do Moshavot formam a Confederação dos Granjeiros. Número 2. Moshav, plural Moshavim. É uma aldeia de pequenos proprietários. Cada Moshav é uma colônia agrícola separada. A terra é arrendada por preço módico do Fundo Nacional Judeu e outras foram construídas pela Keren Hayesod, uma organização sionista. O proprietário da Moshav trabalha a terra com sua família. Não pode contratar mão de obra fora da família. Compras e vendas se realizam na forma cooperativa. O princípio básico da Moshav é a cooperação mútua. A primeira Moshav foi fundada em 1920, no Vale de Jezreel, e hoje é a forma mais popular de colonização rural de Israel. Número 3. Moshav Shitufi, a aldeia coletiva de pequenos proprietários. É a combinação de Moshav, privatização da vida familiar, com a vida agrícola coletiva que caracteriza o kibbutz. Na Moshav Shitufi, as famílias vivem independentes, mas as terras e o equipamento agrícola são comprados coletivamente. Isso é por todos e para todos. O trabalho também é comum. Compras e vendas são feitas coletivamente. A primeira Moshav Shitufi foi organizada em 1936. É o Kefar Itim, nas proximidades de Tiberíades, na Baixa Galileia. Hoje estão espalhadas por todo Israel. Número 4. Kivutza e Kibbutz, colônias comunitárias. A Kivutza é uma genuína comuna. Todos os seus membros